Prosseguindo com a leitura de Capitães da Areia, Jorge Amado, 1937, fase do modernismo brasileiro, literatura brasileira, muito importante, estamos lendo sobre isso. Seguindo, Capitães da Areia, com o cair da tarde, o vento que vinha do mar aumentou. O querido de Deus começava a ficar impaciente. Fumava cigarro sobre cigarro. Pedro Bala espiava para a porta. O gato dividiu os 38.000 réis pelos 3. João Grande perguntou: como teria ido o Sem Pernas com o abafa de chapéus? Ninguém respondeu. Esperavam o homem e agora tinham a impressão que ele não viria. A informação tinha sido errada. Não ouviam sequer a canção que vinha do mar. A porta do mar estava deserta e seu Felipe quase dormia no balcão. Não tardaria, no entanto, a estar cheia, e então todo o acerto seria impossível com o homem. Ele não haveria de querer conversar ali com o salão cheio. Poderiam conhecê-lo. Ele não queria isto. Tampouco o queriam os Capitães da Areia. Em verdade, o gato não sabia de que se tratava. E pouco mais sabiam Pedro Bala e João Grande. Sabiam quanto sabia o querido de Deus, a quem o negócio tinha sido proposto e que o tinha aceito para Pedro Bala e os Capitães da Areia. No entanto, ele mesmo tinha apenas vagas informações, e iam saber de tudo pelo homem que marcara uma entrevista à tarde na porta do mar. Mas até às 6 horas não chegou. Em lugar dele, chegou o tal que tinha falado ao querido de Deus. Chegou na hora em que o grupo ia sair. Explicou que o homem não tinha podido vir, mas que esperava o querido de Deus à noite, na rua em que morava. Viria por volta de 1 da madrugada. O querido de Deus declarou que não podia ir, mas que entregava o assunto aos Capitães da Areia. O intermediário mirou os meninos, desconfiado. O querido de Deus perguntou: nunca ouviu falar nos Capitães da Areia? Já sim, mas... De qualquer jeito, quem ia tratar do negócio era eles. Daí, o intermediário pareceu se conformar. Combinaram para 1 da manhã e se separaram. O querido de Deus foi para seu barco. Os Capitães da Areia para o trapiche. O intermediário desapareceu no cais. O Sem Pernas não havia ainda voltado. Não havia ninguém no trapiche. Deviam estar todos espalhados pelas ruas da cidade, cavando o jantar. Os 3 saíram novamente e foram comer num restaurante barato que havia no mercado. Na saída do trapiche, o gato, que estava muito alegre e empolgado com o resultado do jogo, quis passar uma rasteira em Pedro Bala, mas este livrou o corpo e derrubou o gato. Tô treinado nisso, bestão! Entraram no restaurante fazendo muito barulho. Um velho, que era o garçom, se aproximou com desconfiança. Sabia que os Capitães da Areia não gostavam de pagar, e que aquele de talho na cara era o mais temível de todos. O garçom sabia que os Capitães da Areia não gostavam de pagar, e que aquele de talho na cara era o mais temível de todos. Apesar de haver bastante gente no restaurante, o velho disse bem assim: acabou tudo, não tem mais boia. Pedro Bala replicou: deixa de conversa fiada, meu tio, nós quer comer. João Grande bateu a mão na mesa: senão a gente vira esse frege-mosca de cabeça para baixo. O velho ficava indeciso. Então o gato bateu o dinheiro em cima da mesa. Hoje nós vai fazer gasto. Foi um argumento suficiente. O garçom começou a trazer os pratos. Um prato de sarapatel e depois uma feijoada.
Quem pagou foi o gato. Depois, Pedro Bala propôs que fossem andando até Brotas, pois, já que iam a pé, tinham muito que caminhar. Não vale a pena tomar a taioba, disse Pedro Bala. É melhor que ninguém saiba que a gente foi para lá. O gato então disse que chegaria depois e os encontraria lá. Tinha uma coisa que fazer antes. Ia avisar a Dalva para que não o esperasse essa noite. E o texto se segue. Vamos lá. E agora estavam ali, no ponto das pitangueiras, esperando que o guarda se alistasse. Escondido no vão de um portal, não falavam. Ouviam o voo dos morcegos que atacavam os sapotis maduros no pé. Ouviam o voo dos morcegos que atacavam os sapotis maduros nos pés. Nos pés de sapotizeiros. Finalmente, o guarda andou. Eles ficaram espiando até que a sua figura desapareceu na curva que a rua fazia. Então atravessaram e entraram na alameda das chácaras e novamente se esconderam num portal. O homem não tardou muito. Saltou de um automóvel na esquina, pagou a corrida e veio subindo a alameda. Tudo o que se ouvia eram os seus passos e o rumor das folhas que o vento balançava nas árvores. Podemos imaginar um local bem de penumbra, escuro, muitas árvores e o vento batendo. Tarde da noite. O vento batendo, tudo escuro. O dançar das árvores. Quando o homem vinha próximo, Pedro Bala saiu do portal. Os outros vieram logo depois e, como que o aguardavam, pareciam dois guarda-costas. O homem se aproximou mais do muro, junto ao qual vinha andando. Pedro caminhava para ele. Quando estava defronte, parou. Pode me dar o fogo, senhor? Levava na mão um cigarro apagado. O homem não disse nada. Sacou a caixa de fósforos e estendeu ao menino. Pedro riscou um e, enquanto acendia o cigarro, olhou para o homem. Depois, ao entregar a caixa de fósforos, perguntou: é o senhor que se chama Joel? Por quê? Quis saber o homem. Foi o querido de Deus que nos mandou. João Grande e o gato se aproximavam. O homem mirou os três com espanto. Porém, são os meninos. Isso não é negócio para... Digo que é. A gente sabe fazer o trabalho direitinho, retrucou Pedro Bala, quando os outros dois tinham se aproximado. Mas se é um negócio que talvez nem homens... E o homem pôs a mão na boca, como quem teme ter dito mais do que convinha. Nós sabe guardar um segredo tão bem como um cofre, e Capitães da Areia sempre faz os serviços bem feitos. Pode confiar. Os Capitães da Areia? Esse grupo de que falam os jornais? Meninos abandonados? São vocês? É a gente sim, e dos que manda. O homem parecia refletir. Enfim se decidiu. Eu preferia entregar esse negócio a homens, mas, como tem que ser feito esta noite mesmo, o jeito... Vai ver como a gente sabe trabalhar. Não fique assustado.
Venham comigo, mas deixem que eu vá na frente. Vocês irão uns passos atrás de mim. Os meninos obedeceram